Pronto, agora nós vamos para a segunda parte da live, que lá na Lacris tá chovendo muito, muito mesmo. E daí, a internet dela tá caindo muito. Nós vamos entrar de novo. Pronto, Cris, eu te mandei o convite, tá? Só você aceitar aí. Foi. Ah, foi. Aí, gente, voltou. Gente, a gente tem muita coisa para poder falar, não pode cair agora, não. Tá chovendo muito. Então, aqui choveu bastante também antes da live, mas tá dando uns trovão ainda distante. Abaixa um pouquinho, Cris, pra gente poder. A sua câmera, pra gente poder te ver melhor. Isso. Cris, o que que isso te afetou? Tudo isso que aconteceu com você, no que te bloqueava? Na questão dos relacionamentos Na questão dos e no relacionamentos. trabalho. Como eu não me sentia bem comigo mesma, eu sempre tive dificuldade de me relacionar com pessoas, não só relacionamento entre homem e mulher, mas na questão de amizades também, a questão da confiança, a questão de aceitar ajuda, de receber elogios, até assim, essa dificuldade de, às vezes, eu estava precisando de alguma coisa, eu pensava, não, mas se eu mostrar o meu ponto fraco, se eu mostrar que eu preciso ser cuidada, que eu preciso de ajuda, isso pode fazer com que a pessoa interprete de outra maneira, né? E me veja como uma presa fácil, me veja como alguém sensível demais, que ama demais. Então, acabou que para me proteger, eu meio que criei uma armadura, né? E eu me fazia de forte e achava que estava tudo bem, fingia que não estava doendo. E só tem como você curar uma ferida quando você percebe que ela está aberta e você começa a cuidar dela, né? E Reconhecer, né? reconhecer. E eu meio que maquiava tudo isso e seguia, né? E nessa questão do amor próprio, que eu acho que faltava mais em mim era a questão do amor próprio. Eu senti, não, se não tá bem nessa relação, tá tudo bem. Se eu vou perder alguém, eu também sou uma grande perda, né? E antes eu não tinha essa visão do outro sobre mim nem de mim mesma. Você achava que era só você que estava perdendo. Sim, eu sempre estava perdendo em todas as circunstâncias, então era melhor eu manter o que eu já tinha do que correr o risco de perder aquilo que eu chamava de lá. E aí, depois que você conseguiu sair desse relacionamento e tudo, a primeira vez que você tentou se relacionar com outra pessoa novamente, como que foi? Sem antes ter feito a cura, sem ter participado da cura, antes da cura. A primeira tentativa foi algo até engraçado. Foi em Londres, a primeira pessoa que eu saí depois, né? Porque durante o tempo que eu tive namorando e casada, a única pessoa que eu tive foi o meu marido, né, aqui no Brasil. E aí, quando eu fui para Londres, eu pensei assim, vou recomeçar, novo país, nova vida. E conheci uma pessoa, ele era um italiano, e aí ele me levou para jantar 2 vezes. Na segunda vez, a gente foi num restaurante onde eu me senti um peixe fora d'água. Sabe, eu olhava aquele ambiente, aquelas pessoas, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Olha para mim, né? Eu olhava para mim e falava assim, meu Deus. Eu lembro que eu fui no banheiro, a gente estava em 4 pessoas, eu, ele e um casal de amigos deles que tinha vindo para Londres para passear. E eu falei que ia no banheiro, peguei o meu casaco, a minha bolsa, fui pro banheiro, me olhei no espelho, eu falei assim, o que você acha que esse cara aqui com alguma coisa com você se olha no espelho? Olha tanto que você é feia. E eu saí correndo. Eu literalmente saí correndo do banheiro, desci as escadas, perdi até o salto do meu escarpão. Entrei no primeiro ônibus que eu vi, sem direção, desci umas 2 esquinas depois, entrei no metrô e fui para casa. Essa foi a primeira vez que eu tentei me relacionar. Quando a Cris me ligou me contando isso, eu não acreditava. E eu falava, mas como assim, Cris? E aí eu percebi que ela ainda não tinha se curado. E aí ela Não. também percebeu
que não tinha se curado. O Stefano tá aqui, ó. Boa noite, Stefano, tudo bem? Então, Ele não foi o Stefano. não foi. E aí, a Cris começou a trabalhar isso, porque ela percebeu que ela não tinha, ela pensou que ela tinha sido curada disso, mas ela viu que não. E aí ela começou a Não. trabalhar Sim, nisso. aí uma amiga me indicou uma psicóloga do estado de Goiás, e ela falou assim: você vai começar a tirar fotos de você, porque são coisas simples, mas é porque a gente se anula tanto que coisas simples que antes você fazia habitualmente, assim, já passa a ser algo muito difícil. E ela falou assim: você vai tirar fotos. Você foi em algum lugar, um momento feliz, tira foto, coloca em algum lugar, para quando você passar, da mesma forma que você tem lembranças ruins, você tem lembranças boas, de momentos alegres. E eu comecei a fazer isso. Passaram-se alguns meses e aí eu encontrei uma outra pessoa. Era um australiano. Só que nessa versão, aí eu fui muito 8 ou 80. Na primeira vez, eu era, sabe, eu fui assim, totalmente entregue assim, a Cris mesmo. Aí não deu certo. Eu falei assim: eu vou ser uma outra pessoa. E criei uma persona, né? Aí eu falei assim: agora eu vou ser uma pessoa diferente. Então eu vou ter que agir de forma diferente. Só que aquela não era eu, né? E também não durou. E aí eu precisei de mais um tempo para poder eu me conhecer novamente, me apresentar para mim Reconhecer, mesma. né, Cris? Você tinha se Sim, eu perdido dentro de você, tinha né? Tudo. totalmente. Foi quando eu conheci o Stefano, né? E ele teve muita paciência comigo, porque eu lembro até dele falar assim: você realmente é brasileira? Que as brasileiras não são assim. Olha, você difamando o Stefano às brasileiras. E assim, ele Mas nós teve sabemos que a realidade lá muita fora é paciência, diferente, né? porque assim, é muito fácil, as pessoas falam muito sobre cura, sobre você sair desse ciclo, você recomeçar, mas não é fácil você recomeçar depois de você ter ficado presa dentro de si mesma por tantos anos. Você acreditou em versões suas que às vezes foram tiques que colocaram em você e você pensa: não, eu sou essa pessoa. Para depois você tirar todos esses post-its e mostrar para você mesma que você não é essa pessoa, essa versão que você criou, não é fácil. Então, eu queria ser feliz, eu queria ter um relacionamento saudável, só que quando você está acostumada no caos, a paz é entediante, porque eu estava acostumada naquela montanha russa, sabe? Aí eu olhava assim para ele tão calmo, com tanta paciência, eu pensava: mas por quê? Tá estranho. Como assim uma pessoa que me conheceu ontem me trata como se eu realmente fizesse parte da vida dele e fosse importante para ele? Todas as pessoas que eu achava que eu era importante, de certa forma eu tinha que fazer por merecer o amor, né? E E com você ele também não aceitava ser cuidada. era algo muito leve e eu pensava assim: tá errado, não quero isso para mim, eu não sei lidar com essa situação. E ele, às vezes, a questão de, por ter vivido em um ambiente muito violento, eu meio que me calei por muitos anos. Então, quando eu via alguma situação que aquilo não me fazia bem, eu não sentava como adulta e conversava sobre. Eu simplesmente ficava calada, me fechava dentro de mim e não falava nada. E aí ele foi começando a me mostrar que em uma relação saudável, você tem que conversar. Né? Se algo não está te agradando, não tem bolas de cristal. Senta, conversa e a gente tenta resolver a situação. E assim, eu achei que era algo muito estranho. Eu pensava: isso que é relacionamento saudável, essa calmaria, essa paz. Eu estava acostumada com montanha-russa, separa, volta, briga, reconcilia. O meu cérebro, né, associava isso ao amor. Amor é Nossa. quando você tem que correr atrás, né, isso é amor. E para mim era isso que era amor. E eu tinha muito essa Era o que dificuldade de você tinha aceitar. conhecido, era isso. Era porque antes de amar errado, eu aprendi errado, né? No ambiente com a minha, no meu ambiente, na minha casa, com a minha mãe e tudo, a minha mãe também tem, né, ela tem transtorno de personalidade, então falar o que sentia
era muito perigoso, né? Porque eu, de certa forma, eu seria punida com a lei do silêncio ou com algum tipo de violência também. E eu meio que aprendi a me calar, né? E para mim aprender a falar sobre coisas que eram importantes para mim foi muito difícil. Eu lembro de achar que eu nem gostava de assistir TV, que é uma coisa tão básica, tão simples, mas que eu me anulei por tantos anos que eu pensava que eu não gostava. Né? Eu pensava assim, não, eu nem gosto disso. Mas, na verdade, são pequenas coisas que a gente vai deixando de fazer pelo outro, que quando você percebe, você já se perdeu de si mesma. Né? E aí eu tive que voltar no, né, na minha versão antiga, para ver que eu não era mais aquela Cris de 21 anos atrás, que eu era uma nova mulher, mas que essa Cris tinha muito a me ensinar. Que muitas coisas que eu vivi, que eu passei, eu poderia ressignificar e fazer diferente agora. Né? Tentar sair dessa cadeira de vítima mesmo e tomar a direção da minha própria vida. Cris, conta pra gente o que que você ensina no seu livro para as pessoas, porque você conta a sua história, mas você ensina algo também no seu livro. Assim, a questão que eu acho que é a mais importante é a gente voltar a se olhar. Primeiro, eu comecei a me olhar no espelho, que para mim já foi muito importante, porque a gente se anula tanto que você acaba que não consegue se olhar e se encarar. Fala assim, essa sou eu? Então, eu acho que a primeira coisa que qualquer mulher que passa por situação de violência física ou verbal, ela tem que se reencontrar, né? Você disse que, assim, porque às vezes a pessoa acha no relacionamento, ah, não, ele não me agride. Então, ela acha que não é um relacionamento abusivo. Mas, assim, por várias agressões físicas que você passou, mas o que mais te afetou foram as verbais. Foram as verbais. Elas mudaram o seu pensamento sobre você. É como uma criança, quando a gente tem filhos que a gente corrige eles e bate neles, às vezes aquela criança não deixa de amar o pai, mas a questão é que ela começa a se enxergar de uma maneira diferente. Então, todas as vezes que eu sofri abuso, eu não deixava de amar quem estava praticando aquele abuso, eu me amava menos, né? Eu começava a me punir, então eu pensava assim, a culpa é minha. Então, E se eu você fizer ia se mais o moldando suficiente através daquelas palavras. para me caber naquele ambiente, né? É, algumas pessoas falavam que eu tinha a síndrome mal de Estocolmo, a síndrome da não fervida. Já ouviu falar? Né? Porque a gente vai se adaptando tanto ao ambiente, assim Ah, como uma, se você colocar ela numa água fria e aos poucos você colocando água quente, aham. o organismo dela, o corpo dela vai se adequando àquele ambiente. Eu E não ela não sabia que tinha percebe. esse nome. A síndrome da rã fervida, porque não é de maneira sutil. A pessoa não começa te dando um soco na cara. Não é assim. As pessoas acham, nossa, mas por que quando levou o primeiro tapa não saiu? Por que que continuou? É porque merece, é porque quer. E não é. Né? As primeiras agressões sempre são as verbais. Já tinha te moldado ali na mente. A sua Isso mente vai tinha te te moldado. limitando e vai fazendo com que você tenha você consiga se enxergar de uma maneira muito diferente daquilo que realmente é. Eu lembro de situações onde eu via o que estava acontecendo, só que os fatos eram tão distorcidos que no final eu estava pedindo desculpa, eu começava brigando, né, com a situação, ou quando eu pegava alguma traição, alguma conversa no WhatsApp, e no final eu estava pedindo desculpa e brigando. É porque como se fosse uma lavagem cerebral, você vai se distanciando tanto de si mesma que tudo que a pessoa fala que você é, você realmente acha que você é, né? Aí você e uma outra coisa também que, assim, você nunca. Como que eu vou explicar isso aqui? Porque primeiro,
A agressão física, ela é o penúltimo estágio. É o penúltimo. O último nós já sabemos qual que é. Aí, antes de chegar nesse penúltimo estágio, a sua mente já foi moldada. Sim. Você já passou a se olhar de uma outra maneira, da mesma maneira que a pessoa fala que você é. E outra coisa, aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas ele me ama. Às vezes, a pessoa acha realmente que ama a gente, que ama você, mas não ama. Ela está convencida de que é um amor, mas é o fato de pertencimento. Ela quer estar naquele relacionamento, ela quer que você esteja ali. Às vezes ela não quer mais aquele relacionamento. O abusador. Às vezes ele quer aquele relacionamento. Mas o fato de pensar que a mulher pertence a ele, prende ele também naquele relacionamento. Então, às vezes não é o sentimento que prende. Ah, então por que o homem faz isso se ele ama? Não, às vezes ele não ama. É o pertencimento. Ele acha que a pessoa pertence a ele e ele tem que estar ali dominando aquela situação. E aí a pessoa também, a vítima, acredita nisso. Não, eu pertenço a ele e aí eu não posso sair desse relacionamento porque eu não mereço nenhuma outra pessoa vai me querer porque eu sou isso aqui tudo que ele fala. Mas essas frases são muito faladas no início. Você não vai encontrar ninguém melhor que eu. Eu fiz isso porque você não fez o que eu pedi, a culpa é sua, se você tivesse agido diferente. Então, são pequenas frases, são pequenas afirmações que vão sendo feitas com tanta frequência que o seu cérebro vai achando que aquilo é verdade. Né? Então, todas as vezes que eu pensava em sair, eu pensava, mas se ele está fazendo isso é porque realmente ele me ama. Ele me quer por perto, ele quer me proteger. Eu lembro de uma postagem de uma moça que eu vi, que a mulher falava assim para ela, mas você não via quando ele puxava o seu cabelo ou quando ele te empurrava? Você não via que isso era agressão? Ela falava, eu não sabia. E é tão estranho, porque assim, você olha e pensa assim, como assim não sabia? Mas a visão que a gente tem é como se você realmente olhasse aquilo como cuidado, como se fosse o jeito que a pessoa foi criada. Ah, não, mas é porque ele é assim, né? É porque é o jeito dele, é porque é o jeito dele demonstrar afeto. É Ele não teve cuidando. amor, ele não teve carinho. O que ele É, aprendeu foi isso. sim. E aí depois a gente vê que não é porque nós não recebemos que nós não podemos dar. Mas isso agora, na mudança, tem certas coisas que acontecem aqui em casa com a minha filha, com o meu neto, que eu decidi fazer diferente. Se eu fosse seguir o padrão, talvez eu faria as mesmas coisas que fizeram comigo. Só que tem certas coisas que é escolha, né? Como eu falei no livro. E eu decidi fazer diferente. Eu lembro de um dia que a gente estava fazendo um bolo e eu derramei trigo e eu fiquei nervosa. Meu neto olhou assim para mim e falou assim, vovó, tá tudo bem, derramou, é só a senhora limpar. Não precisa ficar assim. E o ambiente que eu fui criado foi diferente. Então, assim, eu poderia ser punida naquela hora. Né? Então, automaticamente, eu mesmo me puno. Eu não espero que outras pessoas venham em mim e falem. Eu já sou autocrítico o suficiente. Devido a todas as circunstâncias, quando acontece alguma coisa, eu não espero que alguém venha falar para mim, ah, mas você poderia ter feito diferente. Na minha cabeça, eu fico o tempo todo meio que culpando, né? Achando, nossa, mas a culpa é sua, você fez isso, você não presta para nada, você não vale nada. Porque são frases que eu ouvi com muita frequência. E ela tem uma afirmação, ela ainda está trabalhando isso nela. Hoje eu ainda corrigi isso nela. Uma afirmação. Porque assim, a pessoa, ela ouve a vida toda que ela é isso, que ela é aquilo, e às vezes inconscientemente, ela acha que ela é realmente aquilo. Ela fala, ah, mas eu sou assim. Ah, esse meu jeito assim. E é automático. Porque É. o cérebro dela ouviu isso tantas vezes que o cérebro acreditou nisso. E aí ele repete essas coisas. Então, o autoconhecimento ele é muito bom por causa disso, para você se policiar. Opa, eu não sou assim mais.
Bom, eu estou com. Se ela me permite, eu vou falar um. Ela tem um negócio dela falar que eu sou burra. Gente, dá vontade de arrancar os cabelos dela. Nós, ó, a terapia agora, viu? Momento de terapia agora. Nós não sabemos de tudo e de todas as coisas. Sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Mas não é porque eu sei menos, ou que eu não sei, ou que eu tenho dificuldade, que eu sou burra. Eu só não sei bem. Mas você sabe muito bem fazer coisas que eu não sei. Então, assim, sempre vai ter alguém que saiba de alguma coisa melhor que a gente. E vai ter alguma coisa que eu sei melhor também. Não é por causa disso que um é inferior ao outro, né? Por exemplo, a Cris faz um bolo de fubá com creme cheese, que é o meu predileto, e eu já virei o mundo e já tentei fazer aquele bolo e não consegui. Eu não sou burro por causa disso. Eu apenas não tenho um jeito de fazer que ela tem. Eu não aprendi a fazer do jeito que ela faz, que fica muito bom. Então, assim, nós temos que não medir o nosso valor por coisas que sabemos ou não sabemos. O nosso valor está na nossa alma. E a nossa alma, nós temos que entender que nós somos preciosos para Deus. E nós não temos que parecer com ninguém. Se nós tivéssemos que parecer com alguém, Deus tinha feito a gente tudo igual. Mas Ele fez nós, cada um de um jeito. E o mesmo valor. A alma Sim. tem o mesmo valor. Quando eu fui em Londres uma vez, eu fui na igreja e eu lembro que tinha sido poucos dias depois de eu ter saído correndo daquele primeiro encontro, eu fiquei com vergonha de entrar na igreja. Aí eu lembrei de uma frase que você me falou e uma metáfora que você fez. Você falou assim, Cris, se a sua filha chegar na sua casa, no seu portão, que você falar para ela entrar e ela não entrar, ficar pelo lado de fora, como você vai se sentir? Lembra que você falou isso para mim? Sim. Porque por muito tempo eu ia para a igreja e eu não me sentia digna de entrar. E eu assisti o culto pelo lado de fora. E, aí você me falou assim, você é filha, como que você vai na casa do seu pai e você não entra? E lá em Londres eu comecei a entrar. Aqui eu ainda saí daqui sem entrar na igreja. Né? Eu assisti o culto pelo lado de fora, eu fui no seu casamento, fiquei do outro lado da rua, mas eu não me sentia filha. Eu tinha perdido essa questão, perdido não, meio que eu não tinha entendido muito essa paternidade de Deus, porque eu associava a minha com o meu pai. E eu lembro que nesse dia eu falei assim, nossa, eu vou entrar, mas nossa, Deus vai ficar muito bravo comigo, porque eu fui Nossa. filha desobediente. E eu lembro que eu entrei na igreja, sentei no último banco, e o irmão que leu a palavra, ele era extremamente calmo. Sabe aquelas pessoas assim que te transmitem uma paz, só de você estar perto? E aí eu lembro que ele olhava assim na minha direção e falava assim, Deus te ama tanto. Sabe aquela maneira bem calma, bem leve? Ele te quer tão bem. Aí eu falava assim, mas como que eu posso ser amada por um Deus que é tão perfeito e eu assim, tão pura, tão imperfeita, tão cheia de defeitos, tão burra, né? Como eu falava. E eu percebi que eu era amada sim, que eu era amada por Deus. Depois disso, eu consegui ter coragem de falar com meu pai quando eu estava lá em Londres, de conversar sobre o porquê ele foi embora. E quando eu retornei para cá, ele me deu de presente uma geladeira, que para ele pode ter sido um simples presente, mas é como se isso tivesse resgatado aquela menininha que ficou lá atrás chorando, sabe? Você é boneca. Sim, assim, quando ele me deu, eu lembro que ele falou assim, minha filha, eu sou o seu pai, qualquer coisa que você precisar, você pode me ligar, você pode me mandar mensagem, eu tô aqui e eu te amo. Eu falei, gente, então eu pensava que eu não era amada pelo meu pai, e eu era. Foram outras circunstâncias que eu, com 8 anos, como criança, não soube absorver e associei que meu pai tinha me rejeitado, me abandonado. E não foi isso que aconteceu, né? Ele teve os motivos dele, mas Não houve uma conversa, uma explicação. não, ele simplesmente foi e eu fiquei Uhum. esperando.
Então, essa criança de 8 anos veio ter esse reencontro com o pai aos 43. Então, por 30 e 35, mais ou menos, uns 35 anos, eu me senti rejeitada, né? E lá, quantas coisas difíceis eu passei, e eu lembro que Deus falava comigo de uma maneira assim tão íntima, sabe? Tão assim, de pai para filho mesmo, que eu comecei a ver que eu era amada assim por Deus, que eu era amada assim pelo meu pai, que da maneira da minha mãe, devido à doença, eu também era amada por ela, né? Então que eu era digna de amor, tanto de Deus quanto de outras pessoas. E é nisso que eu tenho trabalhado muito, essa questão de me ver digna de receber amor, de receber afeto, de receber cuidado, de falar, me ajuda. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Tem uma prima minha mesmo que eu falo para ela que ela é meu banco particular. Eu sempre recorro a ela, mas eu não recorro a qualquer pessoa. Então, para mim pedir ajuda para uma pessoa é porque eu tenho muita confiança nela, que eu sei, tipo assim, eu vou mostrar a minha vulnerabilidade para ela, ela não vai usar isso contra mim. Entendeu? E esse resgate eu estou fazendo aos poucos. Não é da noite para o dia que você sai de um relacionamento onde você se via como um lixo, porque eu me via como um lixo humano. Todas as traições que aconteciam, eu pensava é por causa do meu corpo, é por causa do meu cabelo, né? É porque eu não sou tão vaidosa, é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Mas depois eu entendi que não. É opção dele, é caráter, isso é questão do caráter dele, não tem nada a ver comigo. Se Não tá fosse Deus. falando quem você é, tá falando do Sim, caráter do outro, não de sim, então você. assim, eu falei, se fosse beleza, tantas atrizes famosas não seriam traídas. Se fosse financeiro, tem gente aí que tem bilhões na conta. Não... Então, esse não é o motivo. É do caráter dele. Então, eu comecei a entrar nesse processo de passar a responsabilidade do outro para o outro. Né? O que é minha responsabilidade é minha. O que eu posso fazer para resolver, eu faço. Mas não tem como a Cristiane de 18, que tinha 18 anos, achava que eu tinha o poder de transformar o outro com as minhas atitudes. Ah, mas se eu for boa o suficiente, se eu amar ele o suficiente, talvez ele fez isso nos outros relacionamentos porque ele não foi amado o suficiente, né? Então eu achava que eu tinha esse poder de transformar. Mas depois eu percebi que nem Deus faz isso. Deus é extremamente educado. Ele só entra se você dá espaço, né? Ele Quem mesmo entra fala, né? Eis que estou à porta e e bato. bate. Se me convidar, se abrir e me convidar, entrarei e cearei contigo. Isso. Se você abrir, né? Se não, Mas essa visão, esse raciocínio, eu não tinha no início, né? Eu achava que Deus poderia transformar, ponto. Né? eu Isso. sei, querida, eu já tive Isso. essa idade. Mas então, Pensei assim também. com o tempo, eu percebi que sim, Deus pode transformar. Tem muitas pessoas que você conhece a versão dela antiga e você olha e pensa, meu Deus, mudou da água para o vinho. Mas porque ela se permitiu. E é isso que eu tenho feito, tentado fazer no momento, é me permitir aceitar ajuda, é me permitir recomeçar, né? Receber um elogio sem ficar constrangida, receber um presente sem ter que dar algo em troca para a pessoa, para como se eu fosse ter que pagar aquilo, entendeu? Eu tinha essa questão de se alguém fizesse alguma coisa por mim, eu tinha que retribuir à altura. E às vezes a pessoa faz por você sem intenção que você retribua, simplesmente porque você é importante para ela, É. né? Então, essa questão do merecimento que eu tenho trabalhado muito em mim. Mas estou em processo de construção. A gente vive, né? Quando a gente parar é porque já morreu. A gente está sempre no processo de melhor, de melhorar. E é isso mesmo, a gente tem que evoluir. Quem parou é porque já morreu. Então, a gente que está vivo, o coração está batendo, a gente tem que estar em constante atividade, tem que estar servindo um ao outro, né? Porque o segundo mandamento de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. E esse amar não é você só amar, não é você cuidar, você estender a mão, que é o que você está fazendo com esse livro. Quando você escreveu esse livro, porque assim, não é fácil para ninguém. Para uma mulher abrir a vida dela para outra mulher e falar do que ela viveu, das dores que ela viveu, porque é muito fácil.
É muito bom você contar alguma coisa boa que te aconteceu. Mas você abrir a sua vida e falar das suas dores, e falar de tudo que você viveu, porque hoje isso é vergonhoso. As pessoas veem isso como vergonhoso passar por tudo isso. É. E falar disso, expor no livro e falar eu tô aqui, é porque realmente você quer ajudar uma outra pessoa. Porque pouquíssimas pessoas passam pelo que você passou e os outros ficam sabendo. Tem muita gente que vive tudo isso que você viveu e ainda vive em oculto. Mas quando eu lancei o livro, algumas pessoas, porque o meu livro ele é mais para o público feminino, né? Algumas mulheres que eu nem conheço me mandaram mensagem e eu lembrei de uma palavra que Deus me deu quando a Thalita tinha uns 7, 8 anos. Na palavra falava assim que o meu azeite ia entrar em casas que meus pés nunca pisariam. E que a cura que viria sobre mim, né, Deus derramaria em cima de outras pessoas. E quando uma pessoa me contou um relato que ela tinha sido abusada, né, quando criança, e que ela nunca tinha exposto isso, e que acho que a pessoa que fez isso com ela era alguém, né, próximo, geralmente é alguém Na próximo, né? maioria das vezes são. Então, assim, ela falou assim, se por acaso eu falar, eu só era uma criança. Então, se por acaso eu contasse aquilo, e se eu apanhasse? Ela ficou guardando aquilo por muito tempo. E ela falou assim, até hoje, quando eu vejo a relação conjugal de uma maneira diferente, e meu marido não entende isso. Então, eu passo por situações no casamento que poderiam ter sido evitadas se eu conseguisse me abrir e falar sobre isso. Se eu tivesse conseguido lá atrás falar sobre essa situação. Porque não é fácil você falar de situações constrangedoras que você viveu, principalmente nessa questão da pedofilia. Não é fácil, né? Não. Você tem que ter muita coragem, porque tem muitos julgamentos. E a gente já tem tudo aquilo, muita coisa na cabeça que você não consegue processar tudo. E você fica pensando, só vão falar mal, então é melhor eu guardar para mim. Né? É melhor me fechar aqui no meu mundinho e continuar do jeito que está. E depois que ela leu o livro, ela falou que conseguiu falar sobre o assunto e que isso não resolveu o problema, mas que aliviou a dor que ela sentia até hoje. É o começo da cura, né? É o começo É da porque as cura. pessoas romantizam muito a cura, né? É, Acham que simplesmente é sair de um relacionamento abusivo, encontrar uma nova pessoa e ser feliz. isso. Não é. Você sai com um monte de cicatrizes. A pessoa que chega, se ela não tiver muita paciência, ela prefere, às vezes, sair e encontrar uma pessoa que não tenha tantos traumas para ser curados, Mas daí né? ela tá com uma bagagem tão grande, de tanta ferida, de tanto abuso, de tanto sofrimento no relacionamento passado, que ela carrega tudo aquilo pro novo relacionamento e Carrega. às vezes não dá certo. Não é que a pessoa seja igual, mas ela tá ferida. Ela acha que vai acontecer com ela novamente. Então, assim, tem que ter uma cura interior, e essa cura que a gente fala é da alma. Porque quando você passa por tudo isso, quem sofre é a sua alma. E aonde é que a gente cura? Quem que é o doutor? Você chega no hospital e fala assim, doutor, a minha alma tá doendo. Tem um remédio para dor na alma? Não tem, gente, não tem. Você pode procurar qualquer especialista. A dor na alma não tem cura com medicação. Quem cura as feridas da nossa alma é Deus. É Tem quando um você. trecho, tem um título, um capítulo do meu livro que é justamente sobre isso. São cicatrizes invisíveis, né? Então é muito fácil, às vezes, por exemplo, já teve situações de eu levar um murro no olho de ficar 3 dias inchado, não abrir. Então as pessoas conseguiam ver isso, né? Mas e as feridas da alma, como você está falando? E as coisas que eu ouvia que ficavam no meu coração, na minha mente, que eu sorria por fora? Hoje eu vi uma foto de muitos anos atrás, eu não conseguia sorrir direito. Era um sorriso, sabe aquele sorriso totalmente da boca para fora? Porque são feridas assim tão profundas que as pessoas não conseguem enxergar e que você tem vergonha de falar, então que não são curadas, você vai só colocando um paninho por cima.
né? Você não passa, porque limpar a ferida dói. Dói. Quando está em processo de E tem que mexer, cicatrização, né? Porque tem que mexer. arde, né? Então, assim, as pessoas romantizam, aí você olha, você se compara com o outro e pensa, nossa, mas fulano superou tão rápido. Às Uhum. vezes não superou, né? Porque às vezes você vê uma postagem de uma pessoa no Instagram e resume a vida dela por aquilo. É, Às vezes não é. E aí, nesse processo de comparação, eu comecei a entender que a única comparação válida é a comparação sua com você mesmo. É a Cris de hoje com a versão da Cris de ontem, com a Cris de 10 anos atrás. Então, talvez eu não evolui tanto quanto outras pessoas que eu conheço. Mas se eu comparar com a Cris de 15 anos atrás, nossa, eu tenho que vibrar pelas minhas conquistas, né? Porque pode parecer muito pouco para o outro, mas para mim é muito difícil. A questão da foto. É algo muito normal nos dias de hoje as pessoas tirarem foto, mas para mim era algo muito difícil, né? Para mim era difícil. E se você fala isso para as pessoas, é bobagem, porque a dor do outro quando não dói em você, para você é fácil. Ah, faz isso, faz aquilo. Ah, se fosse eu, faria melhor. Então por que que não faz o seu melhor diante dos seus problemas, é, né? Dê o seu melhor com as suas situações. Eu falar para você, ai, Ana, faz isso ou aquilo, quando não tem sentimento envolvido, quando não tem vínculo afetivo, é muito fácil, é. né? Mas se tem sentimentos, você, por exemplo, você tem um livro, né, que eu li, que eu apliquei algumas coisas com o meu neto, e aí eu lembro que quando eu comprei o seu livro, eu lembrei de um programa que tinha na TV da Super Nani, e depois eu tinha visto que ela não tem filhos. Eu falei, gente, mas como assim uma pessoa que não tem filhos pode falar para você como lidar com um filho que você criou, que você ama, e que quando ele dá uma birra, ele não deixa de ser seu filho. Então, quando tem sentimento envolvido, é diferente, né? E quando É. você consegue falar de um assunto que você tem propriedade, é diferente você falar do que você viveu e você falar do que você ouviu. Né? Você tem duas filhas, você criou duas filhas praticamente sozinha até conhecer o Heleno, né? Depois que você se separou. Você passou por um processo muito difícil, então você fala com propriedade no assunto em que você viveu. Né? E às vezes você recebe muitas críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Né? Chega e fala para você, por que você não faz isso ou faz aquilo? Não é tão simples. É. As pessoas têm que entender que quando a gente está nesse processo de cura, às vezes a gente só precisa ser ouvida. Às vezes, eu lembro de uma vez que foi quando ele esfregou meu rosto no chão, minha testa ficou toda ralada e eu estava com vergonha de sair. E uma pessoa foi me visitar nesse dia e eu lembro que ela só me abraçou. Ela não disse nada. Sabe? Ela sabe aquele abraço assim, tipo assim, se você quiser conversar, eu tô aqui para te ouvir. Acolhedor. Mas se você não quiser falar nada sobre, eu estou aqui também. Eu lembro que ela me abraçou assim tão forte, eu chorei, 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 não disse nada. Ela não disse nada, a gente não comeu nada, a gente não conversou nada e ela foi embora. Só que aquilo me trouxe de volta para mim. Eu pensei assim, nossa, parece que agora eu consigo ver a situação meio que de fora, não mais de dentro, com outro olhar. E ela só me deu um abraço. Ela não me julgou, ela não me criticou, ela não me deu conselhos. Ah, separa, ou faz isso, ou faz aquilo, né? Porque tem momentos quando você está tentando que você só precisa se sentir amada e acolhida. Isso. Só isso. Perdão. É igual você estava falando da sua. Desculpa. Que você tentou suicídio 3 vezes. Três? Foi. Você não queria acabar com a sua vida. Porque eu acredito que numa dessas fases, ou em todas elas, você já tinha a Thalita. Já. Você queria acabar com a dor que você estava sentindo. A dor que estava na sua alma. Quando a pessoa ela tenta um suicídio, ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. E aí a gente escuta muito. A pessoa fala assim, é porque não. Falta de Deus. Não quis. Porque ela não quis morrer. Porque se ela quisesse, ela tinha feito um negócio bem feito. As pessoas ainda falam desse jeito.
Ou então que é Não, falta de Deus. Eu ouvia muito isso. é. Você tem que se Então, aproximar mais de Deus, é falta de Deus. e é muito pelo contrário. É porque É, Deus teve misericórdia daquela alma, deu uma nova oportunidade. Se ela tentou e ela não conseguiu, é porque Deus teve misericórdia daquela alma e tem um propósito na vida dela. Não é porque ela, frescura, fez só um pouquinho para chamar a atenção. Não, é porque Deus ali teve misericórdia e não deixou que aquela alma fosse ceifada. E, no entanto, você está aí hoje para falar que você tentou. Eu tenho caso da minha família, que a minha irmã teve depressão por muitos anos. Eu não sei se eu já contei isso aqui, eu acho que não. Poucas pessoas sabem. E a minha irmã, ela teve, assim, por mais de 10 tentativas de suicídio. E na última, ela deu um tiro no peito dela. E, e aí, naquela semana, eu tinha feito um propósito com Deus, porque assim, eu não aguentava mais daquela situação da minha irmã, naquele sofrimento, naquela dor, sabe, naquele. E aí, eu falei, foi uns 3 dias antes dela tentar, eu fui até o altar, peguei o nome dela e coloquei em cima do altar e falei para Deus, falei assim, meu Deus, hoje eu entrego a alma da minha irmã nesse altar. Se ela não tem um compromisso com o Senhor, se ela não tem uma comunhão com o Senhor, é, não importa. Ela vai ter. Nem que ela rode o mundo, mas ela vai acabar aos teus pés. Hoje, o mal, o diabo, não tem mais poder a partir de hoje sobre a alma dela. Está aqui no teu altar, é como se estivesse escrito no livro da vida do Senhor. 2 dias depois, eu estava saindo da igreja e recebi uma ligação. Sabe aqueles parentes que nunca te liga? E aí que você sai da igreja, tem 100 ligação dentro do telefone? Entendi. E aí, é um tio meu que me ligou e falou, sabe o que aconteceu? A Ana Paula deu um tiro no peito, tal, não sei o que, não sei o que. Eu não me desesperei, eu não chorei, porque eu sabia do propósito que eu tinha feito com Deus. E aí eu peguei e perguntei pela minha mãe, né? Porque minha mãe, falei, ela eu sei que tá bem. E minha mãe, como que tá? Porque mãe fica desesperada numa situação dessa. Não, sua mãe também tá bem. Aí eu liguei pro seu pai que ele tá no hospital. Aí eu liguei pro meu pai, ele pegou e falou assim, já tinham feito todos os exames, já tinham feito tudo, ela tava acordada, a minha irmã. E aí meu pai falou assim, minha filha, o médico falou para mim assim, que eu tenho que levantar as mãos para os céus de joelho, porque o que aconteceu aqui hoje com a sua irmã foi um milagre, porque bala não desvia de coração. A minha irmã colocou o revólver no coração, ela disparou, o tiro saiu, só que ele fez isso aqui, ó. Ele desviou do coração, não pegou nem o músculo, não pegou nenhuma veia, nenhum osso, nada. Nem ponto ela levou, de tamanho que foi o buraquinho que entrou e que saiu. E a partir daquele dia foi a última vez. Por que que a minha irmã... É porque que o diabo não conseguiu levar a alma da minha irmã. Porque tinha alguém orando por ela. Tinha alguém buscando por ela. E a partir daquele dia, minha irmã nunca mais teve depressão. Ela foi curada. Ela nunca mais ela teve... tentou suicídio nem nada. E isso há quantos anos tem? Mais de 10. Então, naquele dia ela foi curada. Mas aquelas tentativas era de tirar uma dor que ela sentia por um problema que ela passou na infância e ela não tinha se curado. E aí o mal ficava usando aquilo para poder atingir a vida dela. Só que a partir daquele dia, e eu tenho certeza, Cris, que tinha alguém orando por você. Tinha alguém, muitas, muitas muitas pessoas pessoas. orando por você. E, igual você falou, sozinha eu não conseguia sair. Certamente tinha pessoas orando e buscando por você. Pode não falar assim, eu não tenho ninguém da minha família orando por mim. Pode ser alguém que te conhece. Você pode estar no livro de oração de alguém. E, e aí é que tudo isso que nós falamos hoje e que está no livro da Cris seja o primeiro passo, seja para você começar a sua transformação de vida. Eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante, que tem pessoas que falam assim, Deus ele odeia o divórcio. Realmente, ele odeia o divórcio. Mas ele permite também lá na palavra dele, que quando há traição, ele permite que dê a carta de divórcio.
Então, você não precisa ficar amarrado em uma coisa que você acha que é verdade, e acha que é da vontade de Deus. Deus não quer ver ninguém sofrendo o tempo todo, não, desse jeito, não. Então, assim, se livra dessas crenças Limitantes, né? limitantes que te limita de sair, de reconstruir sua vida. Quando eu falo reconstruir sua vida, não tô falando de você arrumar outra pessoa, não. Tô falando de você reconstruir dentro de você, você dar continuidade à sua vida, recomeçar a sua vida. Olha aquela Cris que chegou lá em Querência, que ela fez, eu acho que 5 salgados e saiu para vender. Olha o histórico de a vida. A Cris foi para Londres. A Cris aprendeu a falar inglês. A Cris, Não. ela fala, gente, aperta que sai. Ela conviveu com outras pessoas, com outras culturas. Ela aprendeu a falar italiano, que ela namorou o italiano lá. Olha só, não foi porque. Não sei ainda como que tá a coisa da Cris, mas assim, ela entrou e saiu de um relacionamento sem dor, sem ferida, sem mágoa, sem ressentimento. Sabe por quê? Porque ela foi curada. Sim. Porque ela foi curada. Ela não carrega isso tudo que ela viveu, essas dores que ela viveu. Ela curou, ela deixou para trás. Foi fácil? Não. Ela está falando para você, ela explicou para vocês que não foi fácil. Ela não conseguiu sozinha. Então, você que está passando por isso, você precisa de ajuda de alguém, de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, mas você precisa de Deus também. Então, E decisão. ela usou, e decisão, atitude. A primeira coisa o primeiro passo é o quê? A decisão, a atitude. E depois, ó, se agarra a Deus, aí eu preciso de uma orientação do profissional. Busca orientação do profissional e olha para frente. Olha para frente. Vocês viram que virou, que quem fez a mulher de Ló, né? Olhou para trás, tá lá, ó, estátua de sal. Então, olha para frente. É para frente que você vai. Você não vai voltar para trás. Então, a gente olha para onde a gente quer ir. Então, a gente quer ir para frente, quer evoluir, olha para frente. O nosso destino está lá na frente. O nosso objetivo está lá na frente. Destino não, o nosso objetivo está lá na frente. Então, é para frente que a gente tem que olhar. E eu acredito que esse livro da Cris, vocês entram, quem não segue a Cris, segue ela no Instagram. Lá na biografia dela, tá lá os links, você clica lá no link, vai aparecer. Se você quer ler no celular, quer ler no computador, se você quer receber o livro dela físico em casa, você tem a opção de você querer ter o livro dela ou ler. Se você quer dar para uma amiga de presente, a Cris me relatou semana passada que tem gente comprando o livro dela para dar de presente para uma amiga. Ela tem um kit. Olha para você ver, tanto que a Cris pensa. Porque ela podia pensar assim, eu quero vender meu livro, colocar num saquinho de presente e dar para a pessoa. Não, ela montou uma caixa de presente, uma caixa acolhedora, com flores, com mensagens. Pode acrescentar, Cris, o que você colocou mais naquela caixa linda lá? Eu dei o nome desse kit, Kit Florescer, né? Porque eu acho que primeiro a gente tem que florescer por dentro, né? E nesse kit vai o livro, vai mensagens diárias para a pessoa estar lendo e ter um contato com Deus, porque nesse momento eu acho que mesmo que tenham outras ajudas de fora, a gente precisa de um consolo que só vem do Espírito Santo. É verdade. Né? Então, se por mais que às vezes as pessoas falem as coisas, você precisa se sentir amada por Deus, amar a si mesmo e depois conseguir receber esse amor de outras pessoas, porque a gente perde muito isso. Não é da noite para o dia que você se permite ser amada por outras pessoas, mas a partir do momento que você consegue se sentir amada por Deus e consegue reconstruir esse amor próprio, que você vai se libertando, aí sim você consegue receber, né, isso de outra pessoa. E o kit é basicamente isso, é mostrar que é possível sim você se reerguer, é possível sim você se florescer. Uma mesma árvore, ela tem várias estações. Às vezes ela está seca, mas depois ela, né, tem os frutos. E não significa que no momento em que ela está seca, que você tem que cortar. Né? Então, às vezes o processo da dor, quem olha de fora pensa assim, agora já era, né? Mas quando você se entrega realmente e confia em Deus e suporta o processo, porque não é fácil. Não é fácil sair,
Não é fácil depois que você sai de entrar em outro relacionamento, não é fácil. É muito fácil, às vezes, as pessoas acharem que é só encontrar um novo amor. Não é. Então, você tem que primeiro estar bem consigo mesmo, para depois conseguir fazer com que outra pessoa se sinta bem ao seu lado. Eu estava vendo que a palavra solteiro, no hebraico, ela significa inteiro. Eu não sabia. Eu pensava que... né? Então, se você já tem que ir inteiro para uma relação. E eu sempre pensei na questão da metade da laranja, uma outra metade, né? Eu pensava que era assim. Então, eu acho que a minha prima falou assim, nossa, Cris, mas eu queria assim que o seu livro tivesse um final, né, de felizes para sempre. Na vida real não é assim. Talvez eu não encontrei um grande amor, mas Ainda, né? eu me tornei o meu grande amor. Eu Isso. comecei, né? Então, eu me reencontrei. E eu estou nesse processo de cura, de libertação. E quando eu comecei a escrever, eu lembro que eu contei para uma amiga minha lá em Londres que eu tinha lançado o livro. E aí meio que recebi um balde de água fria. Ela falou assim, ah, mas eu não tenho coragem de lançar sem estar totalmente curada. E aí Deus tocou no meu coração aquela parte da transição do azeite, que o milagre era feito no processo. Né? Pegava o azeite e ia jorrando, então, no processo. E aí uma moça falou para mim, assim, que muitas das vezes, quando ela me mandava mensagem, que ela conversava comigo, que ela se sentia mais tranquila, mais calma. Ela falou assim, por que você não faz psicologia? Eu falei, nunca pensei. Ela falou assim, quando eu converso com você e você me conta situações que você passou e que são semelhantes a que eu estou passando, eu olho para você e penso, poxa, é possível. Se ela conseguiu, se ela está conseguindo, eu também posso. Então, às vezes, eu não cheguei aonde eu queria chegar. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Mas eu também já não era, não sou mais a Cris de antigamente. Né? Então, já tenho todo um processo que eu já passei, que nesse meio termo, tem pessoas que ainda estão nesse processo. Então, eu não posso falar sobre coisas que eu ainda não vivi, mas eu posso falar sobre o que eu já passei, o que eu já superei. Pode não ser muito para outras pessoas, mas para mim é, né? Eu acho que quando você faz essa comparação de você com você mesma, tem mais resultados do que se comparar com outras pessoas. E quando você passa por todo esse processo de cura, você fica em paz. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas ela ainda não arrumou ninguém. Ela tá em paz. E Sim. outra, ela tá seletiva agora. Agora ela sabe o que ela merece, o que que ela pode, ela sabe que ela pode escolher. Então, ela tá bem seletiva, né? Ela não tá com pressa, ela não tá ansiosa. E aí é diferente, a escolha é diferente, a maneira, o olhar é diferente, não tem mais ansiedade. Você sabe que vai acontecer. O tempo é Deus que está preparando, Isso. né? Cris, fala um pouco assim do seu trabalho como confeiteira, né? Que eu sei que você foi para Londres, você veio com um monte de ideias. Fala como você pode ajudar as mulheres nessa questão. Porque eu acredito que a Cris, para quem não sabe, ela tem quantos e-books de Cris de receitas? Sim. Cinco. Então, olha só, ela tem um livro te ajudando como dar o primeiro passo e ela também tem os e-books com as receitas prontinha, o modo de fazer. Não, e se você pegar o e-book dela, tem história de como que ela fez aquela receita, como foi a primeira vez, como que ela teve a ideia de fazer aquela receita. Tem amor naquilo tudo. E você pode recomeçar a sua vida financeira também com os e-books da Cris. E nem sempre é só dependência emocional, como era no meu caso, né? Tem muitos Aham. casos de pessoas que a gente vê que também tem a questão da independência, da dependência financeira. Às vezes tem 4, 5 filhos, o marido é o único provedor da casa, né? Tem o medo de sair da relação e não conseguir sustentar os filhos, se manter, né? E a questão da confeitaria, para mim, foi a minha paixão, né? Foi uma forma de... quando eu tô decorando um bolo, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse pintando uma tela.
sabe? É como se eu não estivesse trabalhando. Aí quando eu vejo toda a louça suja, aí sim eu percebo que aquilo é um trabalho. Mas no momento que eu estou só decorando, é como se a minha mente naquela hora esquecesse todos os problemas, todas as situações e eu focasse só naquilo, né? Então, para mim, me ajudou muito no processo, quando eu estava no processo de separação, quando eu vim aqui para querência, que eu pensava um turbilhão de coisas na minha mente, e quando eu comecei a trabalhar na confeitaria, eu não tinha muito tempo para pensar, né? Meio que a minha mente se ocupava com outras coisas, e eu comecei a ver que aquilo que eu produzia gerava em outras pessoas um agradecimento. Eu ficava tão feliz quando o cliente pegava o meu produto e olhava e sorria, e falava, nossa, mas que lindo, dá até dó de comer. Eu pensava, nossa, eu sou bom em alguma coisa, né? E isso foi me ajudando. E pode ajudar outras mulheres também. E a Cris, ela tá aberta a parcerias. Você que tem um espaço e que pode proporcionar, promover encontro entre mulheres, a Cris está à disposição para poder ir nesses encontros, promover esses encontros, acolhedor, para ajudar outras mulheres. Você, olha, pessoal aí de querência, está perdendo, gente. A Cris é uma excelente profissional, ela pode vocês podem formar um grupo de mulheres para poder aprender com ela. Não aprender só o bom, mas aprender essa superação. E a Cris, ela está aberta para isso. A gente precisa de gente gente de verdade, que queira fazer alguma coisa diferente na vida do outro, e a Cris está à disposição. Ela tem toda a paciência do mundo para poder ensinar. E só o fato dela ter escrito esse livro, exposto a vida dela, a dor que ela passou, por tudo que ela passou, para poder ajudar outras mulheres, ela está à disposição. E muitas vezes a gente encontra muitas barreiras. Por quê? Porque as pessoas, elas. Tem gente que quer ajudar, mas ela quer mostrar. E aí, se não estiver mostrando o que está fazendo pelo outro, para ela não tá bom. E gente que passa por tudo que a Cris passou, ela não tá afim de mostrar a cara para ninguém, não, gente. Ela tá cansada. Ela quer vencer, mas ela quer ajuda, ela quer acolhimento, mas não quer pôr a cara dela a tapa. Porque já colocou muito. Ela não quer ficar se expondo em projeto político, em prefeitura, em essas coisas, não. Ela quer um lugar onde acolha ela. Então, se você tem um lugar, se você é essa pessoa que quer, junto com a Cris, montar esse projeto de acolher mulheres que passam pelo problema que ela passou, que você também quer ajudar essas pessoas, procura a Cris. Eu tenho certeza, ela me falou de um projeto que ela tem extraordinário, que vai assim, alcançar muitas mulheres, muitas pessoas. Ela tá, sabe o quê? A gente precisa se ajudar. Ela precisa, ela quer alguém também que, ó, puxa a camisa, vista a camisa e fala, não, nós vamos ajudar essas mulheres. Mas a gente não precisa falar, mostrar. Nem tudo que a gente faz, a gente precisa mostrar para os outros que a gente está fazendo. E aí, esse projeto, para ajudar essas mulheres, elas precisam de ajuda sim. Mas elas não querem mais ser expostas, porque elas já estão sendo expostas a tanta agressão física e psicológica que elas não querem se expor a mais nada. Elas já estão cansadas, elas só querem acolhimento. Então, se junte a Cris, procura ela aí, ó. Pode falar mais do seu projeto, Cris? Do Márcio Marsala, eu coloquei esse nome de Márcio Marsala porque março para mim é um mês muito significativo, que é o mês do meu aniversário, dia 10 de março. É o mês do falecimento do meu marido, dia 16 de março. E é o mês das mulheres, dia 8 de março, né? E eu escolhi a cor marsala porque para mim é uma cor muito forte. É uma cor que demonstra, porque assim, para você sair de um relacionamento abusivo, você tem que ter uma força interior, porque é muito difícil. A maioria das vezes a vontade que a gente tem é simplesmente de continuar existindo. Porque viver é diferente de sobreviver. E a gente aprendeu por tanto tempo a sobreviver que é como se a gente perdesse a vontade de viver. E se existir, já tá bom, né?
E nesse projeto eu criei algumas oficinas, né, para a gente ajudar não só a questão da confeitaria, mas tem muitas manicures que podem ajudar de alguma forma, dar um curso para poder a pessoa aprender a fazer uma unha, trabalhar com algum tipo de artesanato, cabelo, né? Para que essas mulheres, de alguma forma, elas consigam, pelo menos, ter